Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e o tema da nossa aula de hoje é raízes. Vamos entender melhor esse tema? O objetivo da nossa aula de hoje é comparar diferentes processos reprodutivos em plantas e animais em relação aos seus mecanismos reprodutivos, adaptativos e de evolução. A raiz é o principal órgão da planta responsável pela absorção de nutrientes. Além da absorção de nutrientes, ele também é responsável pela fixação do vegetal ao solo. Então, toda a água e sais minerais que é absorvida pela planta é feita através das raízes. As raízes também têm outras funções muito importantes. Uma delas é o armazenamento. Algumas raízes armazenam substâncias nutritivas importantes para a planta. E também tem uma outra função relacionada à raiz, que é a produção de hormônios e metabólitos secundários. Alguns hormônios extremamente importantes para a planta são produzidos na raiz. Quais são as partes da raiz? Primeiro, nós temos a coifa. A coifa assegura o crescimento da raiz. Essa parte da raiz, ela é mais jovem, responsável pelo crescimento vertical da raiz. Então, aqui nós temos uma sintetização de mucilagem, que é uma substância que assegura esse crescimento em relação ao solo, ou seja, a penetração do solo. A raiz tem geotropismo positivo, ou seja, o crescimento em direção ao solo. Uma outra parte da raiz é a região lisa ou de distensão. Aqui nós estamos falando sobre uma parte jovem da raiz relacionada ao seu crescimento vertical. Aqui nós temos o aumento das células em comprimento. Então, observe na imagem, região lisa. Todo o crescimento da raiz, verticalmente, é nessa região que é observado. Nós também temos a região pilífera ou de absorção. É chamado pilífera pela presença de pelos. Esses pelos da raiz são absorventes, ou seja, é uma região de absorção. Nela encontram-se os pelos absorventes, que garantem a absorção de água e nutrientes para a planta. E por último, nós temos uma outra parte da raiz, que é a zona de ramificação. Essa é uma zona mais velha da raiz, é um local de maior envelhecimento, e aqui nós temos uma região responsável pela formação de raízes laterais. As raízes que são lateralmente formadas na planta são produzidas a partir da zona de ramificação. Quais são as estruturas da raiz? Nós temos a estrutura primária e a secundária. Observe a imagem. Aqui nós temos um corte da planta, da parte da raiz, para ser observada. As partes da raiz são diferenciadas em epiderme, córtex e sistema vascular. Para que serve cada tipo? Qual é a função de cada parte? Vamos entender melhor? A epiderme é a parte de revestimento, é a parte externa da raiz. Aqui nós temos uma camada mais externa. Ela é responsável pela absorção de água e nutrientes do solo e pela proteção da raiz. Se ela é responsável pela absorção de nutrientes, ela tem pelos absorventes nela. Então, aqui nós temos uma epiderme formada por uma única camada de células, ou seja, menos espessa, e com pelos absorventes em toda a sua extensão. Pelos radiculares aumentam a superfície de contato e a capacidade de absorção da raiz. Uma segunda estrutura da raiz é o córtex. O córtex é uma região onde nós temos células muito bem espaçadas entre si, e esse espaçamento entre as células permite uma maior circulação de ar. Então você tem uma circulação de ar, uma circulação de água, de nutrientes, devido a esse espaçamento das células. No córtex, as células estão dispostas de forma bem espaçada e são unidas por plasmodesmas ou também plasmodesmos. Essas estruturas conectam células vizinhas, então você tem uma estrutura que liga células. Esses canais por onde as células se ligam é chamado plasmodesmos. Essa região do córtex permite a circulação de ar, de água e nutrientes, como eu havia falado. Então você tem uma zona maior, uma espessura maior, nesse caso, e é muito característico pela circulação. Uma outra estrutura da raiz é a endoderme, também fazendo parte da estrutura primária. A endoderme é formada por uma camada de células bem compactadas. Essas células são bem justapostas entre si. Suas células possuem estruturas formadas pelo depósito de suberina.
e compõem as estrias de Caspary. As estrias de Caspary são células que permitem com que todo nutriente, principalmente sais minerais que a planta absorve, não saia da raiz, fique na raiz. Então, ela impede a passagem desses metabólitos, permite que eles fiquem em maior concentração na própria raiz. A endoderme atua na seleção das substâncias que irão atingir o cilindro vascular. O cilindro vascular é responsável pela condução de seiva, que nós temos tecidos vasculares. Vamos entender melhor como são formados esses vasos condutores de seiva, no caso o xilema e o floema. Observe que na imagem nós temos o xilema na parte central, na parte interna da raiz, e para fora nós temos as células que dão origem ao floema. O xilema, ele transporta a seiva bruta, ou seja, água e sais minerais absorvidos. Já o floema transporta a seiva elaborada, que é a matéria orgânica produzida nas folhas após a fotossíntese. Então vamos observar aqui. Tecidos vasculares primários. O xilema situa-se mais internamente e emite projeções em direção à região externa. Intercalado com as projeções do xilema, encontram-se pequenos agrupamentos de floema. Nessa estrutura primária da raiz, nós temos o floema menos desenvolvido, pequenos agrupamentos que são observados. A raiz tem uma estrutura secundária que acontece durante o seu desenvolvimento. Vamos observar quais são as estruturas presentes. Aqui nós temos a periderme, que é formada por 3 tecidos. O suber. O suber, ele é o tecido mais externo da raiz, composto por células mortas. Essas células mortas são compostas por suberina. Nós temos o felogênio, também chamado câmbio da casca, que é onde acontece a produção dos tecidos. Então, todos os tecidos que são intermediários na planta são produzidos nessa região, chamado de câmbio da casca. E por último, nós temos a feloderme, que é a camada mais interna, que é composta por tecido parenquimático, tecido de armazenamento. Então, aqui nós temos a epiderme, que foi se diferenciando em 3 estruturas diferentes: periderme, felogênio e filoderme. O xilema e o floema secundários se originaram a partir da divisão e diferenciação de um tecido meristemático chamado câmbio. Como nós falamos anteriormente, o câmbio da casca origina os tecidos de condução da planta. Condução de seiva bruta, xilema, e condução de seiva elaborada, floema. O câmbio produz feixes de floema para fora e de xilema para o interior. Então, observe que mesmo na estrutura secundária da raiz, essa disposição se permanece. Você tem para dentro o xilema e para fora o floema. Quais são os tipos de raízes? Como elas são classificadas? Nós temos na imagem a raiz axial, também chamada de raiz pivotante. Observe que nessa raiz nós conseguimos diferenciar uma raiz principal. E em volta nós temos as raízes laterais, ou seja, nesse tipo de raiz subterrânea, é possível detectar com clareza uma raiz principal distinta das chamadas raízes secundárias. Um outro tipo de raiz é a raiz fasciculada, ou também chamada de raiz ramificada. Perceba na imagem que não é possível diferenciar facilmente qual é a raiz principal. Todas as raízes estão em volta da principal, mesmo as raízes secundárias. Então aqui, principalmente em milho, é comum observar esse tipo de raiz. Nós temos a raiz chamada de ramificada. Uma outra classificação da raiz é a raiz tuberosa. Raiz tuberosa são raízes que armazenam substâncias nutritivas. Então são muito comum de ser conhecidas justamente se pensando que são frutos, mas são raízes. E aqui nós temos o acúmulo de nutrientes sendo muito utilizado na alimentação como cenoura, macaxeira, beterraba e nabo. Então, como que eu diferencio uma raiz tuberosa, que é essa que tem armazenamento de nutrição, com caule, que é chamado de tubérculo no caso da batata inglesa? Uma raiz não possui gemas laterais. O caule já possui suas gemas laterais. Então aqui, como principal diferença da raiz do caule, nós temos essa característica. Então observe novamente, aqui nós temos a imagem de raízes que tem a substância nutritiva que utilizamos muito no nosso dia a dia. Uma outra classificação que nós temos da raiz é a raiz aérea.
Nesse tipo de raiz, nós temos uma melhor visualização, pois ela está acima do solo. Nessa raiz é formado um líquido, chamado de velame, e esse velame tem como principal função a absorção da umidade do ar. Então perceba aqui no finalzinho da raiz, na extremidade, esse velame sendo escorrido. Consequentemente, nessas raízes nós temos uma maior umidificação. Raízes respiratórias. As raízes respiratórias são assim chamadas porque elas possuem um geotropismo negativo. Como assim? Geotropismo positivo é em direção ao solo. Geotropismo negativo é em direção à parte contrária. Então aqui nós temos muito característica desses locais lodosos, regiões que não têm uma boa circulação de ar, em que as raízes precisam sair do solo. Consequentemente, você tem esse mecanismo. Elas têm esse mecanismo para garantir oxigênio para as partes da planta que estão submersas. Esse tipo de raiz é tipo de plantas de locais alagados com solo pobre em oxigênio, como é o mangue. Agora nós veremos um vídeo sobre o manguezal, que é um tipo de ecossistema muito característico. No dia 26 de julho é comemorado o Dia do Manguezal. Mas você sabe o que é o manguezal? Ele é um ecossistema entre um ambiente marinho e terrestre. As florestas de mangue são formadas por árvores exclusivas desse ambiente e que conseguem suportar a maré que aumenta e diminui constantemente. E também ao sal do mar, sendo assim chamadas de plantas halófitas. Dependendo da espécie, elas conseguem fazer isso de diferentes formas, como filtrando ou expulsando o sal de dentro delas, com raízes enormes que podemos ver muito bem e ajudam a resistir às ondas, ou até mesmo com pequenas partes das raízes que crescem para cima e chamamos de pneumatóforos, que ajudam elas a respirarem melhor, já que o solo do mangue é lamoso. O mangue oferece habitat para vários tipos de animais, mas diferente das árvores, esses animais não são exclusivos dos manguezais. Ou seja, parte da vida, eles habitam o mangue e outra fora dele. Como exemplo, várias espécies de peixes moram nos manguezais quando são pequenas, mas quando viram adultas, voltam a morar no mar. Como o mero, que é uma espécie ameaçada de extinção. Além dos peixes, outros animais podem ser observados no manguezal, e eu aposto que você já se lembrou dos caranguejos. Eles são muito importantes para esse ambiente, mas, além deles, ainda podemos encontrar muitas espécies de aves, caracóis, ostras, cracas, sururu e até mesmo macacos. O manguezal é muito importante para a natureza, mas ele também tem grande importância econômica e social, já que diversas comunidades dependem dele para se sustentar. Vamos continuar a ver a classificação das raízes. Raiz suporte, também chamada de raiz escora. Nesse caso, nós temos raízes que servem como suporte para a planta. Elas aumentam sua área de absorção e são típicas de plantas também, como plantas características do mangue ou de solos muito encharcados. Percebam que essa raiz se desenvolve tanto a ponto de se tornar um suporte extra para a planta. Então aqui nós temos muito característico dessas plantas com desenvolvimento muito grande dessas raízes, chamadas de suporte ou escora. Raiz tabular. Esse nome é devido ao seu formato, que lembra uma tábua. Ela se assemelha a tábuas por serem achatadas. Essas raízes estão presentes muito fortemente em árvores lenhosas de grande porte. Essas árvores, elas, devido ao seu tamanho e à sua espessura, necessitam de um suporte maior, justamente relacionada a essa raiz do tipo mais achatada. Essas raízes são responsáveis por dar estabilidade à planta e fixar a planta também ao solo. Observe na imagem, então, que nós temos aqui uma árvore de grande porte com a sua raiz tabular. Raiz estranguladora. Esse tipo de raiz acaba abraçando outro vegetal, muitas vezes atuando como forma de parasitismo, por acabar matando o outro vegetal. Nesse caso, o hospedeiro ele acaba morrendo devido ao estrangulamento promovido por esse tipo de raiz. Um outro tipo de parasitismo é a raiz sugadora. Nesse caso, nós temos uma raiz que chega a adentrar o corpo da planta hospedeira
de maneira a absorver toda ou parte do alimento do vegetal. Então, essa raiz, ela realmente utiliza todo o nutriente produzido pela outra planta e chega a adentrar o corpo da outra planta. Então, é uma morte muito rápida do hospedeiro devido a essa raiz sugadora. Vamos realizar alguns exercícios? As raízes são estruturas essenciais para o vegetal, uma vez que garantem a retirada de água e sais minerais do solo. Algumas raízes, no entanto, são extremamente especializadas e atuam em outras funções específicas. Analise as alternativas a seguir e marque o nome da raiz encontrada em plantas de manguezais e que realizam trocas gasosas com o meio. Letra A, suporte. Letra B, tabulares. Letra C, pneumatófaros. Letra D, aéreas ou letra E, austórios? Qual é a nossa resposta correta? Letra C, pneumatóforos, também chamados de raízes respiratórias, são raízes que possuem geotropismo negativo e garantem trocas gasosas no meio. São encontradas em plantas que vivem em locais como mangues. 2. A mandioca e a cenoura são duas raízes que caracterizam-se pelo acúmulo de substância de reserva. Essas raízes especializadas recebem o nome de letra A, suporte, letra B, estranguladoras, letra C, pneumatófaros, letra D, tuberosas ou letra E, austórios? Qual é a nossa resposta correta? Letra D. As raízes tuberosas são raízes ricas em substâncias de reserva. Como exemplo da raiz tuberosa, nós temos a batata doce, a cenoura e a mandioca. As raízes, de maneira geral, estão relacionadas com a absorção de água e sais minerais. Entretanto, algumas realizam outras atividades que auxiliam na sobrevivência da planta, como é o caso da raiz suporte que, letra A, retira a seiva elaborada de outra planta, B, garante trocas gasosas com o meio ambiente, C, garante a sustentação de plantas em solos pouco firmes, D, garante a absorção de água e proteção mecânica, ou letra E, garante o estrangulamento da espécie hospedeira? Qual é a nossa resposta correta? Letra C, a raiz suporte é encontrada em plantas com pouca estabilidade. Geralmente, caules subterrâneos que acumulam substâncias nutritivas, denominadas de tubérculos, são confundidos como sendo raízes tuberosas que também acumulam reserva de amido. Um caso típico desse equívoco seria o de classificar a batata inglesa como uma raiz tuberosa. Qual das alternativas apresenta uma característica que diferencia um tubérculo de uma raiz tuberosa? Letra A. O tubérculo possui pelos absorventes para absorção de água. B. A raiz tuberosa possui gemas axilares para o crescimento de ramos. C. O tubérculo possui coifa para proteger o meristema de crescimento. D. A raiz tuberosa possui gemas apicais para desenvolver novas raízes. Ou letra E. O tubérculo possui gemas laterais para desenvolver ramos e folhas? Qual é a nossa resposta correta? Letra E. Nas raízes não há o surgimento de gemas laterais como ocorre em caules, sendo essa uma importante característica para diferenciar esses órgãos, né? Caules subterrâneos, chamados de tubérculos, possuem as gemas para o desenvolvimento de galhos, de folhas, como é um caule. É isso, alunos. Essa foi a nossa aula sobre raízes. Até uma próxima!